Antes de começar, sobre a NBASP 400, eu quero apresentar para vocês algumas informações sobre o Instituto Rui Barbosa. Vou pedir para o Francisco aqui entrar no site do Instituto. Se vocês puderem, nos celulares de vocês, entrar no site do Instituto, chama-se irbcontas.org.br, que eu vou pedir para vocês acessarem o material que a gente vai usar aqui ao longo desta 1 hora de conversa. Tá bom? O que eu queria apresentar para vocês, primeiro, é que aqui no site, é um site novo, foi lançado há 1 mês e pouquinho, e a gente está colocando aqui todas as informações que o IRB está trabalhando. Destaco 2 pontos fundamentais, que são os pilares da nossa atuação e do nosso planejamento estratégico, que é o IEGM, é um indicador para avaliar políticas públicas. Eu não sei se alguém aqui faz parte da rede Indicom, de algum tribunal. Tem alguém que faz parte? Vai ter reunião da rede Indicom, agora dia 23 e dia 24. O coordenador nem levantou a mão. Tem alguém que faz parte? O coordenador, o Nelson. A rede Indicom tem desenvolvido uma metodologia para avaliação de políticas públicas por indicadores, e eles estão desenvolvendo esse nosso indicador da gestão municipal com base em processos de gestão. Vai ser uma ferramenta muito útil para quem planeja fiscalizações, já que a gente pode usar esses indicadores como base para ver se o município está implantando os processos essenciais de alguma política pública ou não. Os nossos eventos, o IRB é conhecido como Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, e aqui, então, a gente fomenta eventos para capacitação, principalmente de servidores, e eu destaco aqui, além dos fóruns de auditoria, o trabalho que o Nelson também está desenvolvendo junto às ODS. Nós que estamos acompanhando aqui o trabalho da Intosai, em setembro vai ter uma assembleia da Intosai que vai mudar a estrutura das normas, conforme o Nelson apresentou. E um dos pontos da norma que vai ser incorporado é a resolução da ONU sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, depois de setembro, acredito que não vai demorar muito para nós chegar aqui no Brasil e começarmos a pensar nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como os objetos das nossas fiscalizações, do nosso Plano Anual de Fiscalização. Sobre as ações do IRB, eu quero destacar também que a gente está com um prazo aberto para receber trabalhos para um livro chamado Coleção IRB Fórum. Este livro é focado para membros escreverem, mas nada impede que o membro escreva com algum servidor, auditor. Com esse trabalho, a gente quer tentar aproximar ou divulgar a força científica que os tribunais de contas vão ter. E a gente consegue fazer um trabalho de utilizar essa coleção IRB Fórum para aproximar, inclusive, a academia dos trabalhos dos tribunais de contas. Para a coleção IRB Fórum, a chamada de trabalho vai até 31 de maio. Só que, nessa segunda-feira, a gente abriu o prazo para chamadas de trabalho para a nossa revista técnica. E aí eu quero destacar bem isso. Vocês perceberam na palestra do Nelson ontem e da Denise que tem conceitos que a gente tem que trabalhar. Vocês perceberam isso? Conceito de auditoria, o conceito de evidência. E quando a Denise puxou aqui os tribunais, como que vocês fazem, a gente viu que cada um faz diferente. Isso leva a gente a tentar entender como que a gente pode compatibilizar essas normas de auditoria com o nosso regramento, a lei orgânica do meu tribunal, o regimento interno do meu tribunal, e aí você começa a ver que alguns conceitos não batem. E uma das saídas que a gente verifica, e é necessário a gente ter, é que nós, quanto servidores, façamos um trabalho mais científico, que a gente puxe para nós esses conceitos. O que é auditoria, o que faz o auditor, como que seria o procedimento correto para exercer as competências constitucionais que tem. E quanto mais a gente exercitar isso através de artigos científicos, fazer teses de mestrado, teses de doutorado sobre isso, nós vamos construir esses conceitos aqui no Brasil. Portanto, eu chamo todos vocês a apresentarem esse trabalho na nossa revista técnica. Por fim, eu quero que vocês entrem aí na parte da NBASP. Você consegue entrar lá? Pode ser ali, NBASP no cantinho. Vocês estão conseguindo acessar aí no celular de vocês? irbcontas.org.br.
Aqui, nas publicações, vocês podem ir por esse caminho que ele fez, NBASP, que fica no canto superior da página principal, se for num computador, ou no celular, fica onde ele fez, embaixo do painel dinâmico, dos banners dinâmicos. Nós vamos ter as duas publicações. E eu vou pedir para vocês abrirem, então, esta do nível 2, porque eu quero apresentar para vocês a NBASP 400, mas vocês lendo a norma para a gente poder interagir e debater e ver que não é tão simples assim. Como o Nelson falou na apresentação dele, a gente espera, às vezes, que a norma fale o passo a passo do que a gente tem que fazer, e a norma não faz isso. Portanto, a gente tem que discutir esses princípios fundamentais para tentar a gente criar o passo a passo de uma fiscalização. Combinado? Todo mundo baixou? Sim ou não? Abriram? Ótimo. Então, vamos lá. Você pode colocar a apresentação, por gentileza? Obrigada. Esse aqui está funcionando? Uhum. Bom, bem lembrado. Pessoal, vocês estão com o documento que vocês receberam na pasta ontem? É extremamente importante que vocês façam a avaliação deste fórum e coloquem os comentários do que vocês acham que é possível melhorar, porque é essa ferramenta que a gente tem para capacitação, né? Para a gente poder melhorar e aprender com isso. É bem importante que vocês avaliem os formatos, se em formato de palestra foi melhor, se em formato de debates é melhor para vocês aprenderem, se a forma com a interação com o público é melhor, e avaliem também os professores, ou o que tem que melhorar, falar se o slide está bom ou não está, que assim a gente consegue, nos próximos fóruns, fazer um fórum melhor. Vamos falar, então, sobre as normas. A minha função aqui de falar das normas é passar para vocês a teoria. E aí, na sequência, a gente vai estudar alguns casos práticos. Tá? Os conceitos aqui não são unânimes. E vocês vão ver que, conforme o regramento de cada tribunal, o conceito também vai mudar. O que é importante aqui é que a gente consiga captar quais são os princípios fundamentais. Esse, sim, tem que estar na auditoria. E, como diz o nosso amigo Fábio, aqui de Pernambuco, a gente começou esse fórum pela sobremesa. Porque, na verdade, o Rodrigo tinha que ser a última apresentação. Já que, numa auditoria de conformidade, a gente deveria planejar, executar, avaliar a conformidade, somente nos casos de não conformidade, a gente iria ver responsabilização dos agentes, já que a nossa competência constitucional é aplicar sanções. Mas a gente começou de trás para frente, porque o Rodrigo não pôde estar aqui com a gente hoje, ele só podia na quinta, já que hoje é aniversário dele, e ele falou, no meu aniversário, eu não vou estar lá, eu quero estar com a minha família. Então, já que está gravando, deixar um alô e um parabéns aqui para o Rodrigo. E ontem teve um pessoal de Sergipe, né, que também estava de aniversário. Não chegou ainda? Então, quando chegar, a gente canta os parabéns para ele. Combinado? Bom, vamos fazer um passo a passo para a norma aqui. Vamos relembrar um pouquinho? Vocês lembram lá da Intosai? Como é que é a norma internacional? Então, dentro dessa estrutura da norma internacional, nós vamos pegar a ISAI 400. Esta apresentação aqui que eu vou passar para vocês, os conceitos dela eu fiz baseado já na ISAI 4000. A tradução da ISAI 4000, ela está lá no site do TCU. E a gente vai usar esta tradução como base para elaborar o nível 3. Então, se vocês quiserem, entre no site do TCU agora e peguem lá. A 4000, ela detalha os conceitos que estão na 400. Então, muitas das dúvidas que a gente tem, se você for lá na 4000, dá uma clareada maior nos conceitos. E dentro da estrutura da NBASP, o que eu vou passar para vocês é essa estrutura da NBASP 400. A NBASP 400 nada mais é do que a tradução literal da ISAI 400, ok? O que difere é que ela está ligada à nossa NBASP nível 1, e a NBASP nível 1, essa sim, foi adaptada à nossa Constituição e às NAGs que tinha. Mas, deste nível 2 para baixo, é tradução literal da ISAI. Isso nos dá maior respaldo, inclusive, para fazer as fiscalizações, já que a gente tem a certeza que vai fazer essas fiscalizações com base em normas internacionais.
Gente, se a gente fala tanto de conformidade, eu pergunto para vocês aqui, por que vocês acham que a gente tem que usar uma norma profissional dessa? Qual tribunal que tem regulamentado uma norma aqui? Levanta a mão, qual tribunal que tem uma norma? Pernambuco, Goiás, Paraná, qual que é o seu? Roraima tem uma norma de conformidade também. 1, 2, 3, 4 de conformidade. Rondônia tem de conformidade. Eu sei que tem pessoal do Ceará, eu sei que tem gente do Pará aqui. Não chegaram ainda. Então, Mato Grosso também tem norma. Ok. E quando vocês fazem os relatórios, vocês citam esta norma que vocês estão usando? Vocês já fizeram uma análise para ver se essa norma do tribunal ela segue esses princípios fundamentais da ISAE? Se vocês já fizeram isso aí e seguem os princípios da ISAE, então vocês podem citar, inclusive, a ISAE, desde que vocês tenham certeza que os princípios fundamentais e relevantes estão sendo aplicados. E é importante a gente aplicar uma norma profissional, principalmente porque ela vai servir de referência para o auditor. E, por outro lado, ela vai dar maior credibilidade para o trabalho que está sendo feito. Lá na ISAE 4000, ela diz ainda mais. Se a gente usar os princípios fundamentais e as normas, além de credibilidade e qualidade, você vai aumentar a transparência do que você faz. Tendo em vista este contexto que a gente está vivendo, de questionamento da ação dos tribunais, a gente tem que ampliar a nossa transparência, a nossa credibilidade. Então, é mais um fundamento para a gente tentar implantar e rever se os nossos trabalhos realmente estão sendo seguidos com essa norma. A Intosai, ela diz mais, que quando ela criou essa norma, ela queria que as auditorias fossem mais independentes, imparciais. E ela queria trazer eficácia aos trabalhos dos tribunais. Ela quer que, com essa norma, a gente tenha auditorias eficazes. E esse é o ponto, talvez, em auditoria de conformidade, que mais a gente tem debatido e questionado, e não chega ainda a um consenso. A gente sabe que o nosso trabalho essencial é um trabalho de conformidade. E a gente sabe, e aí eu vou perguntar para os senhores, que a maioria de nós, e a gente conversa com muita gente, quando faz auditoria de conformidade, pensa muito mais em buscar fraude e dano ao erário. Certo ou errado? E o Nelson deixou um questionamento, mas será que a nossa auditoria de conformidade não poderia servir para melhorar os serviços? Para melhorar a governança? Já pensaram sobre isso? Então, será que a gente está planejando de forma a buscar essa governança, essa transparência, accountability, com os nossos trabalhos de auditoria de conformidade, para além da aplicação de sanção? Isso a Intosai já pensou. E está lá na NBASP 400, no parágrafo 1º. Tem que buscar auditorias eficazes. Olha o que eu lembro para vocês. Alterado 2018, a LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Nós temos um grande risco de ser responsabilizados por opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Eu ajudei a implantar a análise de editais, análise concomitante de editais no Tribunal do Paraná, na área municipal. E na área municipal até foi tranquilo, a gente tinha dificuldade de estabelecer os critérios de conformidade, mas, ainda assim, em debate, você chega a um consenso. Quando a gente foi implantar isso na área estadual, e a gente começou a ver a legislação estadual do Paraná, vocês não têm ideia do quanto é intruncado. Não sei, o pessoal aqui do TCE usa muito nas fiscalizações a legislação estadual, em licitações, decretos estaduais. Aí, quando vocês fazem a análise do decreto estadual com a legislação federal, não dá muita divergência? Pelo menos lá no Paraná, eu vou falar um caso prático. Existia um decreto
tem a Lei de Licitações do Paraná, e existia um decreto estadual de 2002 que falava que tinha que dar preferência para pregão eletrônico. E uma equipe de fiscalização de anos anteriores começou a exigir daqueles órgãos jurisdicionados pregão eletrônico, pregão eletrônico, pregão eletrônico, pregão eletrônico, e aí se muda toda a forma de funcionamento do órgão. De repente, a gente descobriu que tinha uma legislação especial que regulamentava as microempresas, lei complementar estadual, que determinava que a preferência nos casos de microempresas era pregão presencial. Veja o risco. Isso aí não pode ser considerado um erro grosseiro do auditor, numa opinião técnica? No nosso sistema, no nosso regime jurídico de direito, com essa divisão de competências legislativas entre estados e municípios, onde a gente tem as competências suplementares, essas divergências, eu acho que é um risco muito grande quando a gente faz auditoria de conformidade. E, essencialmente, nós fazemos auditoria de conformidade. Nós somos criados para fazer auditoria de conformidade. A lei determina isso, a Constituição determina isso. O que, para nós, então, resumindo, ao seguir normas internacionais de auditoria, ela evita que a gente corra esse risco. Então, dentro dos riscos de auditoria, com a norma, ela nos serve de referência e apoio para a gente não incorrer nessa responsabilização pessoal pelas opiniões que a gente possa dar. Como é que funciona a norma? A norma está dividida desta forma, em quatro capítulos. Ela vai nos dar esse propósito da norma e como que ela se aplica. O marco referencial vai me dizer qual que é o conceito de auditoria que a norma entende, qual que é o objetivo de uma auditoria de conformidade e as diferentes perspectivas de uma auditoria de conformidade. Na sequência, ele faz uma complementação dos elementos de auditoria para a auditoria de conformidade. Lembro, senhores, esta norma é uma norma complementar à NBASP 100. Então, se vocês tiverem, olha, não tenho tempo, e se tiver que olhar uma essência de uma norma internacional para aplicar nas minhas auditorias, para dar um respaldo, é a que a Denise apresentou ontem, a NBASP 100. Os elementos da auditoria, de acordo com a NBASP 100, são 5. Vocês lembram? Quem lembra? Os elementos da NBASP 100. Partes, objeto, critério, nível de asseguração e tipo de trabalho. Quando esta norma, só para auditoria de conformidade foi escrita, lá ele fala, olha, eu estou escrevendo algo que chame mais atenção para a conformidade, para complementar aquela norma básica. E nos elementos da auditoria, o que ele chama atenção à norma? Ele dá destaque para o critério, que ele coloca uma barra e fala norma. Se eu tenho que fazer conformidade em relação a uma norma, logo a norma vai ter um espaço grande que o auditor vai ter que identificar aqui como elemento da auditoria. E outro destaque que eu dou é o nível de asseguração. Se a auditoria é de conformidade, para eu verificar a conformidade com as normas, eu tenho que assegurar, de alguma forma, se está conforme ou não está conforme. E essa asseguração minha, ela tem que ser ou limitada ou razoável. Por isso eu destaco isso. E eu não encontrei, nos relatórios que a gente lê, e está tendo com essa experiência com o IRB, eu não encontrei ainda um relatório que, lá no começo, ele identifique os elementos e fale, o nível de asseguração dessa auditoria é limitado. Vou dar destaque para esse nível de asseguração. Então, a norma, ela destaca 4 elementos daqueles 5. Norma e critérios, o objeto, as partes e a asseguração. E, por fim, essa norma traz os princípios, separando esses princípios em princípios gerais, que têm que ser observados em todo o processo de auditoria. É o princípio do julgamento objetivo, do ceticismo, da documentação, da comunicação. Enfim, depois eu apresento o rol, a Denise apresentou ontem de forma mais detalhada para vocês, então a gente vai passar direto nessa parte. E traz os outros princípios relacionados
ao planejamento de auditoria, à execução da auditoria, ao monitoramento da auditoria. Gente, aí eu pergunto para vocês, então, vamos ver quanto à aplicabilidade e o propósito da norma. Quando, então, que nós vamos aplicar essa NBASP 400? Quando que vocês acham que vai ser o momento que a gente vai aplicar a NBASP 400? Para qual tipo de auditoria? Qual? Somente nesta? E se eu fizer uma auditoria financeira, mas eu olhar alguns critérios de conformidade para além da auditoria financeira, de forma que eu faça uma auditoria combinada, financeira e conformidade, eu aplico ela? E se eu fizer uma auditoria para olhar os resultados, a economicidade, a eficiência, a eficácia de uma atividade, de um programa, e eu quiser olhar alguma conformidade de forma que eu faça combinada, eu vou aplicar ela? Então, é nesses momentos que você tem que identificar quando que aplica. Essencialmente, ela vai se aplicar para a auditoria de conformidade. Mas eu pergunto para os senhores, o que é auditoria de conformidade? Então, se alguém tiver que descrever, o que vocês entendem por auditoria de conformidade? Este é algo que valeria um trabalho. A gente não tem esse conceito muito bem definido. A norma, ela traz um conceito um pouco mais genérico de você pegar um objeto e avaliar ele em conformidade com algumas normas, e essas normas são a base para definir critérios. E esse teu objeto, a norma fala ainda de forma um pouco mais genérica, este objeto, ele pode ser um objeto geral ou um objeto específico. Ele pode ter uma característica qualitativa ou quantitativa. Veja como é muito amplo. E se a gente trouxer para o nosso sistema jurídico, isso complica um pouquinho mais. E a minha missão aqui é tentar, de acordo com os debates que a gente tem feito, dar um caminho, um norte para a gente definir isso. Essa auditoria de conformidade, essa norma, então, vai se aplicar para a auditoria de conformidade, que é essa quando você pega um objeto, seja o mais amplo possível, e confronta ele com alguma norma que vai dar base para alguns critérios. E, como diz a Denise, quando você compara, você dá uma informação sobre isso, se está em conformidade ou se não está em conformidade. Essa norma, o propósito dela é aplicar para a auditoria e ela tem que servir de base. Ela pode ser base para você referenciar ela como uma norma própria. Os tribunais que levantaram as mãos aqui, que têm normas próprias, poderiam fazer esse cotejo aqui, ver se realmente essas suas normas seguem esses princípios de norma internacional, e aí vocês podem colocar no trabalho de vocês também estão seguindo essa norma, NBASP 400. Ou as normas nacionais, que é o caso da NBASP. A Intosai, está lá no livrinho, se vocês olharem, ela fala o seguinte, nós preferencialmente pedimos que as entidades de fiscalização superior apliquem a ISAI na íntegra. Mas a gente sabe que alguns ambientes ou não tem legislação, ou não tem arcabouço legal, ou pelo seu próprio funcionamento e estrutura não vai permitir que se aplique ela na íntegra. Nestes casos, a gente fala, então, que a ISAI 400 sirva como base para você fazer as normas próprias, para você fazer normas nacionais. Nós sabemos que a nossa estrutura federativa deu autonomia aos estados para criarem seus tribunais. E aí a gente vê essa dificuldade aqui, quando a gente conversa com os colegas, um tem sistema, outro não tem sistema, um abre como processo, outro só abre o processo depois do relatório, o regimento interno fala que tem que fazer determinação, o outro fala que é recomendação, o outro fala que é irregularidade. Neste arcabouço, a gente tem que ter pelo menos uma diretiva. E aí, nós, quanto à Associação dos Tribunais de Contas, preferimos adotar a íntegra das ISAIs com uma norma nacional. E, se vocês forem referendar, é somente verificar se os princípios estão sendo colocados ou não. Se vocês forem fazer isso, basta referenciar falando que conduziram suas auditorias conforme em tal norma. Isso tem que estar no relatório, para qualquer pessoa que for ler o relatório saber qual o caminho que você seguiu para fazer essa tua auditoria. Lembro também que essa referenciação ela vai ser adaptável conforme você está fazendo uma auditoria combinada ou não.
Se você faz com auditoria financeira, você vai citar a ISAI 100, a ISAI 200, ou as diretrizes. Se você faz combinada com auditoria operacional, você cita as ISAIs relacionadas com essa auditoria. Lembro que nas combinadas, a diferença que a norma traz dessas auditorias é a seguinte: enquanto a auditoria financeira ela vai se preocupar com as normas relativas ao processo de elaboração da informação contábil, ou dos demonstrativos, ou do balanço, na auditoria de conformidade, ela vai se preocupar com algo um pouco a mais. Por exemplo, as transações financeiras realizadas. E aí você analisa se os teus balanços foram feitos corretamente, se aqueles dados estão ok ou não, conformidade com o processo na financeira. E na de conformidade, você vai ver, daí sim, a conformidade ou não desses pagamentos, dessas transações, dessas atividades. Tranquilo até aqui? Essa pergunta eu já fiz aqui para vocês. A gente deixou o pessoal com os microfones aqui, então, no momento em que vocês quiserem intervir para participar, fiquem à vontade para fazer isso. Vocês perceberam, não sei se vocês deram uma folhada aqui na norma aí no celular de vocês, que é uma norma diretiva, correto? Cada vez que a gente senta para debater a norma, a gente começa a imaginar um fluxo diferente para a implantação dessa norma. O fluxo que nós, lá no IRB, estamos trabalhando é mais ou menos assim. Mas o Nelson, em alguns pontos, não concorda comigo, né? Então, por que eu fiz? Eu resolvi fazer a apresentação baseada nesse fluxo para, didaticamente, ficar mais claro na nossa cabeça como que seria a aplicação ou implementação da norma. Ela começa definindo um objetivo. Aqui não está funcionando o laser. Então, se a gente tivesse que fazer um fluxo da implantação da norma, a gente tem que definir o que a gente quer fazer. Qual que é o nosso objetivo com a auditoria? Na sequência, o auditor, e a norma fala o auditor no sentido daquele responsável pela entidade de fiscalização superior ou a pessoa a quem ele delega a função de coletar evidências. Ele vai definir os elementos da fiscalização. Quais são os elementos de uma auditoria do setor público? Vocês lembram? Partes, objeto, critério, asseguração e tipo de trabalho. Perfeito. Estão entendendo? Então, nós temos que sair para identificar esses elementos da auditoria, para depois aplicar aqui os princípios do planejamento. Depois, executar, relatar e monitorar. Eu destrinchei aqui um pouco mais elementos de fiscalização, que é a parte mais difícil. A gente conversa... o Rodrigo era o coordenador aqui do IRB, né? E ele tinha me dado a função de criar um curso sobre temas divergentes em auditoria. E a gente achava que era fácil isso. Daí ele falava assim: Cris, levanta aí todas as divergências dos tribunais, e aí a gente faz um curso baseado nas divergências e bota as pessoas debatendo e chega às conclusões. E parecia tudo muito simples. E aí a gente começou a fazer um trabalho de levantamento. Aí o primeiro tribunal que eu peguei para a Cris foi o do Paraná, né? Aí ligo para a Denise e para o Robertinho, não estou vendo o Robertinho lá no fundo. Gente, me conta o que vocês mais debatem. Aí a Denise falou: nossa, a gente está aqui debatendo mapa de risco, como é que a gente sabe qual que é o município que a gente tem que atingir, o que naquele município é mais importante fiscalizar ou não é. Aí foi lá para o Robertinho dele: olha, Cris, na verdade, o que a gente está debatendo aqui é conceito básico. Aí a gente viu assim, que é muito mais difícil. E aqui que os tribunais têm mais dificuldade. O que fiscalizar? Como fazer o plano? Como que eu defino o meu objeto? Qual entidade que é melhor a fiscalizar? Na tentativa de identificar ou facilitar esse fluxo para a identificação, a gente se valeu muito da norma 4000, ISAI 4000. A ISAI 4000 detalha um pouco mais.
Então, por isso que a gente abriu aqui algumas coisas que podem ajudar na identificação do segundo elemento, do objeto. A gente abriu aqui a documentação da estratégia. Aí a ISAE 4000 detalha um pouquinho mais como que se documenta a estratégia, para tentar chegar num plano de auditoria aqui. Eu vou usar esse fluxo aqui de forma didática para a gente conseguir chegar e tentar entender. Pode ser que nos nossos debates, na nossa mesa de discussão aqui, a gente reveja, talvez não seja assim, talvez primeiro não tenha que ser identificar a parte, talvez primeiro tenha que ser identificar a parte responsável, e isso vale como exercício para a gente fazer ao longo desse fórum, ok? Vamos lá. Começando com a primeira parte. Como que eu defino qual que é o meu objetivo de auditoria? Alguém quer relatar aqui como é que vocês fazem para saber quando que se faz auditoria financeira, quando que se faz operacional, como que vocês definem isso nos seus tribunais? Uma pessoa só que possa dar algum depoimento? Aqui o Fábio. Tem algum microfone aqui? Aqui, ó. Bom, Cris, lá o que acontece, na verdade, a gente não faz auditoria financeira e nós temos um setor específico que faz auditoria operacional. Então, o que acontece é que, basicamente, o tribunal faz auditoria de conformidade e esse setor específico, uma gerência que faz auditoria operacional, ela faz o seu planejamento apartado, quais programas, enfim, quais ações eles vão atuar. Então, o que a gente basicamente faz é a conformidade. E na operacional que vocês fazem, eles também fazem combinadas? Na verdade, eles, especificamente, eles fazem basicamente operacional. Em alguns momentos, isso aconteceu, que eu lembre, só uns 2, 3 anos atrás, a gente fez algo combinado de conformidade e operacional, uma coisa mais ampla no tribunal, foi feita uma avaliação, um enfoque em escolas e etc. Mas, via de regra, eles fazem operacional e o resto do tribunal faz operacional. Conformidade. O tribunal dele é de Pernambuco. Mais um? É Rondônia, né? Bom, alô. A gente está saindo? Alô. Oi, desculpa. Bom, a gente está experimentando uma estrutura que permita a gente fazer essa segregação, essa separação. Então, nós temos 3 unidades definidas, uma coordenadoria para realizar as auditorias de conformidade, outra unidade para operacional e, agora, recentemente, também uma de auditoria financeira. Então, essa especialização, essa divisão de unidades que definem, que fazem os seus planejamentos e vão a campo ou executam, planejam, executam e entregam os relatórios de auditoria nesses segmentos. Mas é uma experiência que a gente está em fase de aprimoramento e de um caminho. Nós estávamos numa estrutura anterior que não era definida dessa forma, era tudo muito misturado, e agora a gente está experimentando essa nova estrutura com essa segregação mais bem definida, e cada setor, então, define as suas auditorias. Perfeito. Obrigada. Vamos mais uma aqui, daí a gente vai para frente, senão não vai dar tempo. No TCM de Goiás, nós tínhamos as AFOCOPs, que eram as auditorias financeiras, orçamentárias, contábeis, operacionais e patrimoniais, que executavam todo o trabalho de auditoria dividido por regiões dentro do Estado. Nós passamos desde 2012, se eu não me engano, a adotar, 11, 12, a adotar as secretarias especializadas. Então, temos uma de contas de governo, uma de contas de gestão, licitações de contratos, engenharia e atos de pessoal e recursos. Uhum. Então, cada uma faz as suas auditorias de conformidade e as voltadas para contas, as circunstâncias das auditorias financeiras. As operacionais, hoje, elas ficam a cargo, na verdade, de uma comissão especial de auditoria. Não é uma unidade específica, mas existe uma comissão constituída por auditores de cada uma dessas especializadas para a realização das operacionais. Perfeito. De toda forma, o que a gente vê como resumo é que depende da estrutura do tribunal e, portanto, é uma estratégia da cúpula de como vai funcionar. Só que aí eu vou fazer uma provocação.
a norma, ela fala, quando a gente chegar na parte dos critérios, ela fala o seguinte, gente, se vocês tiverem critérios ou lacunas divergentes, a norma é conflitante, etc. e tal, tente buscar qual que foi a essência que o legislador queria passar quando criou a norma. Mesma coisa, eu vou passar isso aqui. Essa norma, como disse o Nelson, não surgiu do nada. Essa diferença de objetivos, ela vem do modelo COSO, que entende qualquer instituição, qualquer entidade, ela se serve para 3 objetivos fundamentais. 1, atingir resultados. 2, conforme as normas vigentes. E 3, e que ela preste informações transparentes, principalmente as informações financeiras. Qualquer entidade serve para isso. Se você vai na área privada, se você pega uma empresa, ela serve para dar lucro. Só que não é só dar lucro, ela tem que dar lucro em conformidade. Em inglês, é compliance. E vocês estão vendo uma chuva de cursos de advogados vendendo consultorias em compliance, que nada mais é do que estar em conformidade com o arcabouço legal. E, de acordo com o que você quer verificar como é que está naquela entidade, vamos pensar numa entidade privada que é lucro, essencialmente o resultado que ela vai buscar, fica mais fácil você escolher que tipo de auditoria você vai fazer. Se você quer saber se os balanços da entidade foram verdadeiros, estão corretos, estão transparentes, você vai chamar uma auditoria independente, vai fazer uma auditoria financeira na entidade. E, geralmente, para você ver se ela está dando lucro ou não, você faz essa auditoria nos balanços, aí você diz para a entidade, realmente, a entidade, os balanços dela estão ok, esses dados eu posso confiar, eu asseguro que esses dados estão ok. E, com base nesses dados, você vê se ela deu lucro ou não. Nisso, a auditoria operacional de uma entidade privada, ela acaba se confundindo com uma auditoria financeira na parte privada. Concordam comigo? E aí você faz uma auditoria de compliance para ver os riscos. Vocês já viram cursos de compliance, que está super na moda agora? No compliance, você faz uma gestão de riscos para verificar se ela está atingindo um grau de maturidade do cumprimento das normas. E você pode ver o grau de cumprimento com base no arcabouço legal ou com base em legitimidade, boas práticas, boas ações de governança. Correto isso? Na área pública é a mesma coisa. Conforme o objetivo que você quer verificar se a entidade está atingindo, você vai ter um tipo de auditoria. Só que o objetivo de uma entidade pública não é lucro. Qual que é o objetivo do ente público? Para que existe um município? E se é isso o objetivo, prestar serviço, a Constituição fala também em regulamentar a atividade econômica, fomentar. É isso que a gente vai ter que ver numa auditoria operacional. Só que, se a gente quiser ver o grau de cumprimento das normas, sejam elas normas entendendo aqui como requisitos legais ou requisitos de legitimidade, nós vamos se valer de uma auditoria de conformidade. Se a gente for ver se os serviços públicos estão servindo, isso é uma base constitucional. Eu faço uma auditoria de desempenho. Como a nossa Constituição, e nós vivemos num Estado de Direito, é muito difícil a gente separar a auditoria operacional de conformidade. Vejam, se eu faço uma auditoria operacional, geralmente eu faço para verificar economicidade, que mais? Eficiência e eficácia. Esta norma ISAI 400, ela diz que a conformidade nas auditorias combinadas, ela vai ser verificada ou na economicidade, ou na eficiência, ou na eficácia. E, às vezes, a não conformidade ou vai ser a causa de um desses itens ou a consequência do que você vai verificar. Então, no Brasil, isso a gente viu lá em Belém, com depoimento de uma servidora do TCU, é muito difícil a gente ter essencialmente só auditorias operacionais. Geralmente elas são combinadas. E o mesmo de auditoria financeira a gente tem conversado, porque simplesmente ver o balanço para ver se está tudo ok, não serve para muita coisa. Você afirma que você está ok no balanço para verificar outra coisa, para verificar o resultado, para verificar o nível de conformidade. Então, pensem nisso para a gente escrever um artigo sobre isso, vendo a nossa dificuldade de escolher essas auditorias aqui, com base muito mais na estrutura dos tribunais. E se não dá para a gente repensar, talvez, alguma saída para isso. Mas, muito bem. Decidimos, então, que nós vamos fazer conformidade.
E a conformidade de acordo com a SAI 400, parágrafo 12. E aprendi... Gente, esse nível de debate aqui é tão difícil que eu e o Felipe estávamos debatendo se o melhor era chamar o item de item ou de parágrafo, né? A gente chegou a esse nível de debate. E aí, agora eu concordo com o Felipe que é parágrafo, tá? Então, na SAI 400, no parágrafo 12, ela diz que a conformidade, basicamente, ela vai se ater em avaliar um objeto. Mas esse objeto, ele vai ser uma atividade, uma transação financeira ou alguma informação, se ele cumpre ou não algumas normas. Lembro que, no nosso caso, a nossa Constituição determinou que nós somos entidades de fiscalização superior com poderes jurisdicionais. Então, nesse caso, a nossa conformidade não vai se ater somente a isso, ela vai se ater a isso e responsabilização em caso de não conformidade. E a SAI ainda fala, de forma bem sucinta, que quando a gente fizer isso, aqui a gente tem que individualizar as responsabilidades, está lá na SAI. Eu só não lembro... Aqui, ó, item 14. A gente tem que ver prescrição. E na 4.000, ela vai detalhar um pouquinho mais esses caminhos que a gente tem que ir. A gente vai ter que realizar procedimentos adicionais para levantar evidências para cumprir os requisitos que o Rodrigo passou para vocês na matriz de responsabilização ontem. Digo mais de primeira mão ainda. E que bom que nós temos a presença aqui dos conselheiros para acompanhar isso. Deixa eu pegar aqui a Intosai. Intosai P50 está em fase de pegar de comentários dos países para a Intosai. Então, isso aqui é um princípio que vai ser votado em setembro. Eles fizeram uma minuta dessa norma principiológica sobre como é que tem que ser o funcionamento de entidades de fiscalização superior com poderes jurisdicionais. Essa é a hora da gente analisar e fazer os comentários no que pode melhorar esse documento ou não, que depois vai servir de princípio para a gente aplicar aqui. E fala muito da base do que o Rodrigo passou. É muito baseado também em tratados internacionais que falam de processo. Então, nós temos que cumprir o contraditório devido ao processo legal, fala de prescrição, e aí nós temos um problema. No Paraná, por exemplo, a gente tem está para sair um pré-julgado sobre prescrição. Não saiu ainda, né? Mas lá... Saiu? Temos prescrição no Paraná, então? Dá para passar o microfone? Eu não sei no restante dos tribunais, mas, então, até esse ano de 2019, nós não tínhamos uma decisão sobre prescrição, entendia-se que era imprescritível. Bom dia a todos. Saiu recentemente um pré-julgado que trata da prescrição de multas e sanções pessoais. Eventualmente, dano erário é imprescritível na prestação de ressarcimento, mas tem um entendimento alinhado aí às demais normas de 5 anos para sanção que implique multa ou sanção pessoal ao agente. Então, se tiver dolo, é imprescritível. Acredito que foi assim. Fala em dano. O atual dano erário, daí a ação de ressarcimento seria imprescritível, mas se a conduta tipificar multa ou outra sanção pessoal, ela prescreve, aqui também? Sim. Algum outro tribunal? Só para reforçar, Crislaine, na norma que sairá no final do ano, a Intosai P50, que seria uma nossa Anibasp 50, que vai falar sobre a questão específica das entidades fiscalizadoras superiores com poderes jurisdicionais, como é o caso do Tribunal de Contas, fala justamente dessa questão do julgamento no tempo adequado, né? No julgamento no tempo certo. Perfeito. Prescrição, enfim, todas essas coisas que nós discutimos agora estarão normatizados também numa norma que será central no esquema da Intosai e da Anibasp. Obrigada. Bom, vou passar para frente, qualquer coisa, só o pessoal levantar a mão. Por fim, para terminar, só a primeira parte da nossa... Meu tempo, eu acho que já está bem adiantado. A auditoria de conformidade, pela própria Constituição, quando determinou as competências para os tribunais de contas, ela criou o Tribunal de Contas para isso. Deixa eu destacar algo que aparece na norma com muita clareza. Quem é o titular do controle é o Poder Legislativo, que é ele que vai determinar e criar as normas para limitar os gastos, correto? Isso todo mundo já sabe. Logo,
a gente tem que considerar que, se ele cria norma para limitar isso, a forma dele controlar se a norma está sendo cumprida ou não é com qual tipo de auditoria? De conformidade. A essência dos tribunais de contas é a auditoria de conformidade, não tem como falar que não. E quando a gente analisa a norma, a gente vê que a gente está muito distante de fazer uma auditoria com eficiência e que traga resultados para compliance, resultados de transparência ou resultados de boa governança, porque a gente está se atendo muito à questão de sanção e punição, e não de ver os riscos de não conformidade e tentar ver como que a gente pode evitar que aconteça a não conformidade lá na frente. Olha como a gente vai ter que debater isso. Por isso que a norma diz assim, quando a gente faz uma auditoria de conformidade correta, com bom planejamento, a gente vai promover a transparência, já que os tribunais vão chegar e vai falar assim, escolhi meu objeto, vou olhar as contratações e meu objeto vai ser quantitativo, porque eu vou olhar X contratações de tal órgão. E o tribunal vai ter que se manifestar e falar, ó, o grau de conformidade dessas contratações foi esse. E ele vai conseguir dar transparência para aquela gestão. Nós também vamos trabalhar na accountability na medida em que, quando a gente aponta um erro, uma distorção, um desvio, uma não conformidade, a gente está dando margem para que a parte responsável já corrija as ações. E, na medida que houver os requisitos de responsabilização, nós também vamos estar aplicando as sanções, e por isso a gente promove com essa auditoria isso. Mas a gente tem esquecido disso aqui, a gente tem que promover a governança quando a gente aponta as fragilidades, quando a gente pode recomendar boas práticas, boas ações de compliance no âmbito da legitimidade, não apenas legalidade. Bom, quando a gente fala, então, em norma, o que vem na cabeça de vocês? Se eu tenho que olhar um objeto para ver se ele está em conformidade com alguma norma, que tipo de norma que eu estou falando? Lei, Constituição, o que mais? Decretos, muito bem lembrados. Instruções, acordos. Agora, eu não sei se vocês têm termo de ajustamento de gestão aqui no tribunal. Tem? Também vai servir como uma norma para nós. Lembro e ressalto, a norma aqui, na ISAI 400, parágrafo 13, ela é vista sobre esses dois aspectos, de legalidade como ato formal e de legitimidade como boas práticas, princípios de governança, princípios gerais que atendam à expectativa do que o teu usuário espera de um bom gestor, a expectativa do que o controle todo espera de um bom gestor. No âmbito da legalidade, é isso que vocês falaram mesmo. Se a gente for trazer ou interpretar aqui para o nosso sistema, veja se vocês não concordam comigo. Na legalidade de atos de pessoal, que o pessoal falou que tem estruturas no tribunal só para isso. Não é conformidade? Então, o que o Nelson falou, que o conceito de normas de auditoria deveria ter sido trazido como normas de fiscalização, ou a gente tem que entender como normas de fiscalização. O que mais? A nossa competência para aplicar sanções aqui. A Constituição Federal fala que o Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar as transferências voluntárias da União. No Tribunal do Paraná também tem essa competência da gente verificar a conformidade das transferências voluntárias do Estado do Paraná. Aqui o restante também tem? Também analisam transferências voluntárias? A maioria analisa. LRF. Não tem várias determinações pelo legislador que o Tribunal de Contas tem que fazer algumas análises? Tem que analisar a gestão fiscal, tem que analisar as metas, os limites da LRF. Vocês fazem isso? Agora, o procedimento, o critério, atende aos princípios da norma? Legalidade das despesas decorrentes da lei de licitações. Eu sei que tem algumas entidades específicas, né? Vocês têm só de licitações de contratos. O pessoal aqui do TCE Goiás também falou que tem um setor só de licitações de contratos. Essa lei complementar aqui fala dos recursos mínimos em saúde.
Tem mais alguma que eu esqueci aqui? Lei estadual do Paraná, tem uma que fala que tem que verificar as transferências de transporte escolar, só que a lei estadual fala que deve ser na prestação de contas. Tem mais alguma? Vocês têm algumas leis específicas que determinam que o Tribunal de Contas tem que analisar a conformidade? Pensem comigo, se a lei determina que o Tribunal de Contas tem que ver isso, a lei não está definindo o objeto da licitação? Da licitação, o objeto da auditoria? Sim ou não? Vocês perceberam que o próprio legislador ele limitou a nossa discricionariedade para escolher o objeto de algumas auditorias? Na de conformidade, principalmente essas obrigatórias que a gente tem que fazer, o objeto foi definido pela legislação. O que nós temos discricionariedade de trabalhar é o escopo dessas fiscalizações. Perceberam? E como é que é a estrutura? Alguns falaram, então, aqui, eu vou passar para frente aqui. Vamos entrar agora nos elementos da auditoria. Tenho 15 minutos, acredito que eu vou tentar parar no plano de auditoria. E daí a parte de relatório, requisitos de relatório, isso aí vocês leem na norma e leem lá na 4.000, que está mais especificada. A gente tentou criar um fluxo para saber, quando for identificar o elemento de auditoria, qual que é o elemento mais importante? Quais são os 5 elementos de auditoria mesmo? Partes, objeto, critério, asseguração e tipo de trabalho. Se vocês forem fazer uma auditoria de conformidade, qual o elemento de auditoria que vocês vão identificar por primeiro? Critério? E eu escutei partes. Quando a gente lê a norma inteira, e você vai no detalhezinho, e você vai lá na ISAI 4.000, por várias vezes, a ISAI 4.000, ela fala, olha, você, no princípio geral, tem que definir a materialidade. Você tem que definir a materialidade. A materialidade é vista como o quanto aquilo que você vai observar é importante para que o teu usuário tome uma decisão. O quanto que é importante para você influenciar uma decisão do teu usuário, que você vai entregar o relatório para o usuário. Com base na materialidade é que você vai definir objetos, critérios, na hora de fazer a conclusão, você avaliar a tua evidência, saber o que você vai buscar. Você precisa saber o que é importante para quem que você vai entregar o relatório. Vamos pensar, qual tribunal daqui faz auditoria para o Banco Mundial ou para o BID? Pergunto para vocês, quem que é o usuário do relatório de vocês? O banco. O que é importante para o banco saber? Alguém pode passar o microfone lá para ali, ó. Qual é a pergunta, Cris? O que é importante para o banco saber? A gente vai verificar, no caso, as informações que estão lá nas demonstrações, se aquilo ali estão corretos. Ok, é isso que importa para ele. Se importa para ele se as demonstrações estão corretas, você vai ver os critérios relacionados para informações corretas. Perfeito. Você vai fazer uma análise do que é mais importante. Vocês analisam toda a informação correta, item por item, 100%, ou vocês fazem por amostragem? Amostragem. E essa amostragem é definida em qual grau? O banco vai definir para você, olha, eu quero que você veja tantos por cento de todos os débitos e créditos. Não, é a equipe que define. E como é que vocês definem e chegam nessa definição? Olha só, a gente escolhe mais ou menos, não por FINE, mas por por volume de recursos. Onde foi volume de recursos. Aí, a tua materialidade é o cifrãozinho, né? Onde foi aplicado mais dinheiro. Perfeito. Mas por que o banco quer isso? Então, se a gente for ver tudo que a norma fala, da execução, relatório, monitoramento, é tudo que seja capaz de influenciar a decisão do teu usuário. Agora, eu pergunto para os senhores, quem que é o usuário de um relatório de auditoria de conformidade? O pessoal vai apresentar os casos práticos aqui, eles já fizeram esse questionamento.
Para quem que a gente faz um relatório de auditoria de conformidade? Para o relator do processo? Para quem? Para a sociedade? Mas a sociedade quer que a gente puna e aplique sanção e... A unidade jurisdicionada é uma parte responsável. Não é... Perceberam que a gente não escolhe a parte? A gente talvez nunca debateu. O ano passado, quando a gente começou a fazer as reuniões por causa do projeto Integrar, a gente fez uma reunião com o então secretário do TCU, Marcelo Barros, e eles falaram que agora eles estavam querendo fazer relatórios para o Poder Legislativo no prazo anterior à votação das leis e diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, para o Poder Legislativo ter como base para poder aprovar as leis. Gente, é isso que a norma fala. Mas não apenas de conformidade, porque, às vezes, meu usuário, no caso, eles definiram o Poder Legislativo como isso, porque, para eles, é importante para definir orçamento, receitas e despesas, algumas informações. Mas, talvez, o nosso usuário seja a sociedade. Se é a sociedade, a pergunta que eu faço, será que a sociedade quer saber se eu estou punindo ou a sociedade quer saber o grau de conformidade que os atos de gestão do meu prefeito estão? Se é o grau de conformidade, que tipo de avaliação que eu tenho que fazer, que critérios que eu tenho que usar para poder dizer para a população isso? Lá na norma 4.000, ela fala, está na 400 também, o usuário final de qualquer trabalho de auditoria de conformidade é o povo, e inclui nesse os seus representantes, Poder Legislativo. E o usuário primário de uma auditoria de conformidade baseada na legalidade é quem editou a norma. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui está no acordo STN e acompanhando o acordo STN? Está só o Cleiton. Mais um. Vocês estão acompanhando os debates homéricos disso. A norma vai fazer 20 anos, correto? Lei de responsabilidade fiscal. E o pessoal não chegou num acordo nos conceitos. Será que não tem algum problema na norma? Será que a gente não deveria fazer, talvez, relatórios para quem editou a norma e falar, talvez muda a regra do jogo? Vocês pensaram na função do Tribunal de Contas nesse processo de relação com as partes, a nossa importância e como talvez a gente tem que repensar a auditoria de conformidade? Mais um item para a nossa revista, para a gente fazer artigo. Tá? Isso é somente provocação. O que é importante aqui? Essa relação entre as partes vai depender do tipo de asseguração que você escolher e do tipo de trabalho que você escolher fazer. Se os tribunais forem fazer um trabalho de certificação, a relação entre o auditor e a parte responsável é: o auditor pede para a parte responsável uma informação do objeto. Aí o auditor faz uma análise do objeto, ele pode fazer uma análise mais superficial ou uma análise aprofundada, conforme o grau de asseguração que esse usuário quer. E aí ele entrega para o usuário. Agora, se a informação do objeto for um relatório feito pelo auditor, ele que vai dar a informação do objeto, ele vai e vê com a parte responsável, faz os procedimentos de auditoria, de forma aprofundada ou não, conforme a asseguração, para depois entregar para o usuário, e o usuário, sim, vai poder decidir ou não, conforme o relatório que ele entregou. Então, nos nossos debates, a primeira coisa que deveria se fazer é identificar a parte responsável, para daí você identificar o objeto. E o objeto, geralmente, a lei dá, mas ele dá uma forma ampla. Você tem que ver todas as despesas decorrentes da aplicação da lei de licitações. Mas a gente vai ver tudo? Será que é importante para o meu usuário saber se no preâmbulo do edital de licitação consta o órgão que vai se valer daquele produto que está sendo listado? Sim ou não? Será que é materialmente relevante para o meu usuário saber isso?
Então, eu tenho que usar da materialidade e dessa regra aqui da ISAI 4000, o que é importante para o meu usuário, para definir e delimitar o objeto. E, com base nisso, eu sigo para os critérios. A ISAI 4000, quando fala de objeto, ela fala o seguinte, olha, gente, de acordo com o princípio geral para você ver as áreas significativas ou os temas de relevância, e aí vem a tradução de objeto que foi feita, talvez equivocadamente, né, como temas de interesse, eu tenho que levantar o que é significativo para a minha parte, ou quais são os riscos, maiores riscos de não conformidade para a minha parte, para eu poder ir delimitando o objeto, onde eu chego na minha conformidade. Como a gente não definiu a parte, como é que a gente delimita o objeto? O que saiu no jornal, o que veio na cabeça que é mais importante, aonde tem mais risco de fraude. E a gente não consegue ter esse critério anterior do que realmente é importante. Eu vou passar um pouco, porque eu tenho 5 minutos, e os casos que os meninos vão apresentar foram casos assim, feitos tentando implantar a norma e vendo a dificuldade que é implantar quando a gente tem uma estrutura diferente, quando tem normas diferenciadas, então é importante a gente ouvir a apresentação. Essas áreas significativas, que estão lá na ISAI 4067, elas falam para a gente levar em consideração vários requisitos aqui. Inclusive, depois eles falam, por isso que o auditor ele tem que estar atento ao que está acontecendo no jornal, ele tem que estar atento ao que está acontecendo à sua volta, ele tem que estar atento com grandes financiamentos significativos, com a boa governança, a parte de endividamento, tudo isso para tentar chegar num objeto. Achados anteriores, quais são os grandes riscos de não conformidade desse objeto para a gente chegar e delimitar o objeto. E, além disso, eu tenho que olhar a materialidade. E materialidade está lá na norma 4000, ISAI 4000, no parágrafo 125. Não é só valor. Ela pode ser qualitativa. E, conforme essa materialidade, você vai dar uma característica para o teu objeto de ser qualitativo também. A ISAI 400 fala, o teu objeto pode ser quantitativo ou qualitativo. Quantitativo, do sentido assim, eu quero saber o número de atendimentos que os hospitais realizam. Eu quero ver uma determinada quantidade de transações financeiras realizadas. Mas pode ser qualitativo, do tipo, eu quero ver se tal atividade seguiu os procedimentos necessários de controles internos. Entenderam a delimitação do objeto? E a materialidade, às vezes, não é só o valor. E aí eu escolho ou uma atividade, ou uma transação, ou uma informação. Eu vou avançar 5 minutos, porque a parte mais importante que eu vejo e de maior risco, de acordo com a LINDB, são os critérios. Nós estamos dentro de um sistema legislativo complexo. A minha experiência com licitações, e na minha experiência com licitações, é muito difícil você conseguir ter critérios harmônicos, universais, que você se replica ele. No caso de transferências da União para o município, eles têm que seguir as regras da União, que às vezes são diferentes de uma regra do Estado, e às vezes eles têm legislação própria. E, às vezes, o Tribunal de Contas da União, para alguns casos, fala que tem que se fazer de uma forma, e o Tribunal de Contas do Estado fala que tem que fazer de outra. Lá no Paraná tem um exemplo bem clássico. O Tribunal de Contas do Paraná não aceita adesão à ata de registro de preços, a não ser que sejam políticas públicas estaduais definidas por lei, ou no caso da Lei da Saúde, que fala que, para repasse da União, você pode fazer. Senão, não aceita. E aí, o TCU aceita. E outros tribunais aceitam. E aí a gente pega um problema, por exemplo, lá no Paraná tem um caso peculiar de consórcio intermunicipal internacional. Eu acho que o Vertinho lembra. Ele fica numa tríplice fronteira, não é ali em Foz do Iguaçu, é uma cidadezinha diferente, então ele pega uma cidade do Paraná, uma cidade de Santa Catarina e uma cidade da Argentina. Que critério que você vai usar?
Nesses casos, ele atende o critério, às vezes, do Paraná, aí Santa Catarina fala, não, mas aqui é diferente. O problema é tão grande que virou um acordo da Confederação Nacional dos Municípios com o IRB e com a Tricom, que eles estão com problema com consórcio. Eles veem consórcio como uma grande solução para alguns serviços públicos complexos que não dependem só de serem realizados no município, mas sim em municípios da região. Só que aí você pega consórcios intermunicipais ou interestaduais e você tem divergência de critério. Não é harmônico. E como que a gente vai tratar? Com auditorias eficientes e eficazes que gerem transparência, que gerem segurança, se o critério é difícil da gente escolher. Esses são os princípios que a norma fala de critérios. Eu vou detalhar um pouco ele e vou parar a minha apresentação depois do critério, para a gente debater nos casos práticos e na mesa de discussão. Qualquer critério de auditoria de conformidade, ele tem que ser relevante. E relevante para quem? Para o auditor? Para quem? Para o usuário. Se a gente não definiu o que é importante para o usuário, você não vai conseguir ter um critério bom para ele. Ele tem que ser confiável. Se eu aplicar esse critério, outro auditor venha e olhe esse critério, ele vai confiar no critério e saber que aquele critério está valendo. Ele tem que ser completo, porque se eu sei o que é importante para o usuário em relação a avaliar aquele objeto, ele tem que dar uma informação completa daquele objeto. Ele tem que ser um critério objetivo. A ISAI 4000 fala neutro, que representa aqui que não tem que ter um viés pessoal. Se lá atrás, e aí eu falo assim, porque a gente está vendo em todos os tribunais, é uma característica. A gente faz auditorias de conformidade para tentar achar dano ao horário, para tentar achar fraude. E, muitas vezes, quando a gente pega órgãos que têm um ambiente de controle ruim, a gente não consegue colocar em prática o princípio do ceticismo profissional, que é, a Denise explicou ontem você sempre duvidar, você já não acreditar que aquilo, num primeiro momento, é assim. Você tem que levantar mais evidências. A gente viola, eu vou falar assim, eu analisava edital de licitação, aí você olha uma cláusula de edital de licitação, você já fica assim, aí tem, deixa eu ir lá procurar. E, às vezes, a gente, nesse divergência legislativa que a gente tem, tantas interpretações divergentes, a gente não é objetivo para escolher o critério. A gente já vai escolher um critério que possa punir ou aplicar uma sanção. E olha o risco que a gente está correndo pela insegurança jurídica do nosso sistema, da gente ser responsabilizado por opinião técnica. Por isso é muito importante isso. Esses critérios têm que ser compreensíveis para o usuário. Eles têm que ser comparáveis. Se você pegar esse critério e aplicar em outra entidade, ele pode ser comparado também. Ele tem que ser aceitável e estar disponível. Por isso que eu digo, esses critérios, tanto os legais quanto os de legitimidade, aqui estão os itenzinhos e os parágrafos das normas que explicam melhor esses critérios, eles têm que ser escolhidos com muito afinco. Diz ainda a norma, já para concluir essa parte, quando você encontra sistemas como esse, conflitantes ou com muitas lacunas nas normas, o auditor tem que conhecer bem as normas e os sistemas. E, por isso, nós estamos... hoje é o último dia para os tribunais se pronunciarem sobre uma proposta de mapeamento de competências do auditor, de acordo com as normas internacionais. É o último dia, foi enviado para os tribunais. A nossa proposta é que a gente consiga mapear competências necessárias que o auditor precisa ter para poder orientar as escolas de contas a criarem cursos ou programas de cursos com base nisso. E uma das propostas que a gente tem é uma competência comportamental de autoaperfeiçoamento. O auditor tem que estudar. O auditor tem que ser aquele cara que ele vai... vou pegar uma área de fiscalização. Ontem a gente conversou do metrô de Curitiba, né? Não existe engenheiro especializado em metrô no tribunal. Mas, pelo menos, os engenheiros que tem lá e os auditores que são de outra área de direito vão ter que estudar aquilo
para, se precisar o tribunal contratar um especialista, e a norma fala de contratação de especialista, fala dos requisitos do especialista, para ao menos a gente saber o que o especialista pode ajudar ou não. Mas nós temos que nos aprofundar. E aí a gente tem que conhecer bem esse sistema, esse arcabouço legislativo, para aí, se tiver disposições conflitantes ou múltiplas interpretações, a gente poder seguir alguns caminhos. Olhar o que o legislador quis dizer com aquilo, consultar o órgão responsável, e aí nós temos o Tribunal Pleno que pode nos ajudar. Eu acredito que todos os tribunais têm um processo de consulta, processos de pré-julgado. Os nossos julgadores, eles são as pessoas que vão poder dar esse respaldo para a gente, ver decisões anteriores, para daí chegar num critério que cumpra todos aqueles requisitos. E assim, gente, não deu tempo para chegar no restante, espero que nas demais a gente possa debater, mas a gente tem que estudar, tentar implantar norma, tentar se apropriar de conceitos, escrever artigos científicos, fazer estudos empíricos, para nós nos apropriarmos desta área que é nossa, a auditoria do setor público. Gente, muito obrigado e bom evento para vocês. Bom, eu gostaria de agradecer as presenças do presidente dessa Corte de Contas, conselheiro Selmar Reck, do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, conselheiro Joaquim Alves de Castro, do corregedor-geral do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, conselheiro Francisco José Ramos, e também do conselheiro substituto do TCM de Goiás, Vasco Cícero Azevedo Jambo. E eu gostaria de convidar o presidente do TCM de Goiás, conselheiro Joaquim, para que faça a entrega de uma lembrança à nossa palestrante.